Saudações, Dux e Duques de Tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor para mais um Transferências do Flu. O começo da era Renato Gaúcho. Oba, oba, o Renato chegou, trazendo alegria pra torcida tricolor. Eu sei que vocês querem falar sobre isso. Vamos falar sobre isso, né? Sobre a chegada dele, sobre a situação que ele tá vendo no clube. Mas antes disso, entenda uma coisa aqui. YouTube Live é toda segunda, quarta e sexta, às 6 horas da noite, vai voltar. E aqui embaixo na descrição, você tem 2 abastinados, um falando sobre a SAF e outro falando sobre o voto online e também um projeto que eu gostei bastante, tá bom? Vamos lá. Renato Gaúcho é o novo técnico do Fluminense para a temporada de 2025. Eu acho que a gente tem que começar justamente com a lembrança do porquê ele não foi há muito tempo. Vamos lembrar que ele foi técnico do Fluminense. Ele voltou a ser técnico do Fluminense em 2014, mas ele só ficou 3 meses no comando técnico. Estava tendo muita disputa, estava tendo muito problema justamente político. E ele acabou sofrendo com essa situação toda. E ele volta para 2025 para comandar o Fluminense. A gente acaba ganhando o primeiro jogo de 2-1. Gols de Lima e Martinelli, aliás, é interessante, né? Lima e Martinelli, que são 2 jogadores questionadíssimos no Fluminense. Os 2 que meteram gol. E também o Isidro Pita, que foi questionado no Fluminense se ele era para ser jogador do Fluminense ou não. Foi quem meteu gol pro time do Bragantino. E a polêmica que surgiu justamente na situação da contratação do Renato Gaúcho, que muitas pessoas não acreditavam que ele seria justamente o técnico do Fluminense, é justamente da relação dele com o Mário Bittencourt. Só pra gente lembrar, o Renato Gaúcho ele tem muita amizade com o Celso Barros. E, de fato, essa amizade só para você ter uma noção, essa amizade fez com que o Renato Gaúcho ele fosse pro Fluminense lá em 2007, 2008, mais ou menos. Que foi justamente nos anos de ouro e também de problemas do Fluminense, né? Problemas no Campeonato Brasileiro e ouro na Libertadores e na Sul-Americana. Que foi muito por conta dele que a gente acabou chegando em 2 finais e perdendo as 2 finais para a LDU. E bom, muito disso é justamente dessa amizade. E que ninguém acreditava porque, o Renato Gaúcho não vai ser porque ele tem muita amizade com o Celso Barros e o Celso Barros é inimigo hoje político do Mário Bittencourt. Então, não deve ser contratado, a gente vai ignorar bastante o Renato Gaúcho. Vamos tentar contratar outros jogadores. E claro, né, que a gente ficou num impasse enorme em que a gente deixou o Mano Menezes, né, já teve a fim da era Mano Menezes. E aí veio o início da era Renato Gaúcho, o Renato Portaluppi, que aliás esteve no Rio. E pra ele é ótimo, bem cômodo, porque ele vai trabalhar no Rio e ele já mora no Rio. Então pra ele vai ser duas coisas muito benéficas justamente. A própria filha dele, a Carol Portaluppi, vive no Rio de Janeiro. Então ajuda muito a situação toda oxigenar. Antes de começar a falar mais sobre esse tema, inscreva-se no canal, faça o trilho para você que curte, comente e compartilhe. Redes sociais, questão de vídeo e vídeos de 10, 12, 20 horas. Pix na tela e vamos continuar falando mais sobre. E bom, numa entrevista que o Mano Menezes deu uma entrevista, uma coletiva que ele deu, ele falou que tinha 3 técnicos que ganharam mais jogos nos anos, né? Nos anos que ele colocou. Que foi justamente o Cuca, o Renato Gaúcho e o Mano Menezes.
Então o Renato Gaúcho ele é melhor do que o Mano Menezes. Já mostra justamente que a gente teve uma evolução técnica muito grande. A proposta que ele falou foi justamente uma proposta que agrada a torcida do Fluminense, né? Que é justamente uma pressão, jogar em cima da pressão, em cima do oponente. O que a gente não vê, por exemplo, com o Mano Menezes, que jogava em bloco médio. E muitas das vezes esse bloco médio afeta negativamente as duas situações, né? Porque fica muito exposto na defesa e tem muito pouco ataque nisso tudo. E bom, a gente acaba justamente também com várias polêmicas, com várias situações muito benéficas ao próprio Renato Gaúcho. Dentre elas, a situação de que o Grêmio ganhou 5 títulos seguidos, quer dizer, 6 títulos seguidos do Grêmio no Campeonato Gaúcho. E aí, no Campeonato Gaúcho desse ano, que foi o único que não teve Renato Gaúcho, o Grêmio perdeu pro Internacional. O que configura justamente aquela situação de como que o Renato Gaúcho é importantíssimo. E aliás, só para deixar justamente até a torcida mais feliz ainda, eu já falei sobre se inscreva no canal, faça o triplo C que curte, comente, compartilhe, redes sociais em criação de vídeo, todo dia 10, 12, 20 horas, Pix na tela, e você pode mandar patrocínio nesse e-mail. Que bom que agora eu falei. Bom, uma coisa interessante, Renato Gaúcho, em todas essas passagens pelo Grêmio, ele teve uma situação muito boa para a torcida do Fluminense. Ele nunca ficou abaixo de 9º lugar no Brasileiro com o Grêmio, mesmo com o Grêmio todo capado. Ou seja, o Fluminense deve disputar a parte de cima da tabela com o Renato Gaúcho. Primeiro ponto. Segundo ponto, o Renato Gaúcho já entrou pedindo reforço. O que o Mano Menezes pareceu não entender que precisava de reforço. E já entendeu justamente como é que funciona o time do Fluminense. Mesmo com um treino. Logo, ao ver isso tudo acontecendo, né, ver todo esse panorama, e também que a gente vai ter o Mundial de Clubes esse ano, e na minha concepção, só teria para mim quatro técnicos que mereciam realmente, 5 técnicos que mereciam justamente estar nesse Mundial de Clubes. Abel Braga está aposentado. Muricy Ramalho está aposentado. Parreira está aposentado. Fernando Diniz, não, né? Vamos economizar nossa energia. E Renato Gaúcho. Então, para mim, foi um movimento muito acertado ter o Renato Gaúcho como técnico do Super Mundial de Clubes. Tá bom? E é isso. Muito obrigado a todos que assistiram. Eu fico por aqui. E se inscreva no canal. Faça o triplo C que curte, comente, compartilhe. Redes sociais de criação de vídeo. Vídeo todo dia 10, 12, 20 horas. Pix na tela. E só um detalhe. No gol do Lima, o Renato Gaúcho tinha indicado para ele o que fazer. Saudações tricolores, até a próxima. Valeu, guerreiro tricolor.